Mateus 7:24. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esta parábola, ela fala do fundamento. Tanto é que está ali em negrito os dois fundamentos ou os dois alicerces. Vamos falar da base. Aqui nesta metáfora, nesta parábola, nós temos duas fundações. Uma areia, outra rocha. Cada casa foi construída segundo as vontades e a ideia do seu construtor. Porém, perceba que nos dois casos caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos. Chuva vem de cima, o vento pode vir de todos os lados, mas geralmente no meio, e também as águas que correram sobre a fundação. Isso deixa claro para nós o seguinte: as lutas da vida, elas vêm para todas as pessoas, para o bom, para o mal, para o justo, para o ímpio. Todo mundo passará por lutas, por perdas, por dificuldades, por luto, por enfermidade, todos. Mas quem irá permanecer? Somente aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Perceba, não é o que nós demonstramos exteriormente, mas é o que nós somos internamente. Quando você olha para uma bela construção, seja um edifício, uma casa, o que você compreende? Não é apenas a estrutura que está mantendo aquela casa em pé, é a sua fundação. E detalhe, o fundamento fica onde ninguém vê, debaixo da terra, fica escondido, mas é o que sustenta toda a construção. Esta parábola nos ensina algo muito interessante. Onde você tem construído a tua casa. Esta casa não é terrena, é a tua vida, é o teu futuro e também a tua salvação. Olha que interessante o que diz Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos analisar a nossa vida num todo: espírito, alma, corpo. A tua vida é espiritual, qual é o fundamento dela? É Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina? O que é essa pedra angular ou pedra de esquina? É a guia de toda a construção. Perceba que Jesus disse que ele é a pedra de esquina ou a pedra angular. Aí a gente não compreende por ser culturalmente diferente as nossas construções, o tipo de casas. Mas Jesus estava falando do início, da fundação, do que iria guiar, delinear todo o restante da construção. Nossa vida espiritual precisa ser pautada no Senhor Jesus Cristo, em uma vida
simples, porém piedosa no jejum, na oração e na prática da palavra. Porque o evangelho, ele é muito simples. Claro que tomou uma proporção maior, porque aí nós temos os nossos templos, nós temos os dons e nós temos a história da igreja. Mas a prática cristã, a vida com Deus, ela é muito simples. É você exercitar a piedade. E para que isso aconteça, você precisa ter um fundamento sólido no Senhor Jesus. Todas as nossas atitudes, obras, tudo na nossa vida precisa ser guiado por princípios. Falando da vida emocional, da nossa alma, perceba que nós precisamos seguir o mesmo princípio espiritual. Aqui fala da moral, aqui fala do caráter, aqui fala da decência, porque as nossas emoções, elas afloram em nós, o que é totalmente natural, porém precisamos do fruto do Espírito, para que haja, sim, alegria de viver, compreensão da vida e das coisas espirituais e o domínio próprio, o fruto do Espírito em nós. Espírito, alma, corpo são inseparáveis, ou seja, todas as áreas da nossa vida estão interligadas. Todas as decisões que nós tomamos, elas não são aleatórias. Eu vou casar. Está relacionado com as tuas crenças. Eu vou estudar. Você tem algo que te motiva lá dentro de você. Porque dentro de você existe algo que guia a tua vida. Como você tem construído a tua jornada, a tua vida espiritual, a tua casa, o teu santuário? Se você se baseia no Senhor Jesus, se você construiu a partir dos seus ensinamentos, pode ter certeza que essa construção ela é sólida. Talvez não haja tanta beleza externa. Talvez ela seja rústica, mas não importa. O importante aqui é ela se manter em pé quando as dificuldades virem. Dificuldades de ordem espiritual. Dificuldade familiar, material, emocional. Quantas pessoas em conflito, depressão, ansiedade, e não tem nada de errado nisso. Todo mundo passará por lutas e dificuldades. Quantos conflitos familiares nos relacionamentos conjugal, entre parentes, perceba, não importa de onde vem o problema. A parábola, a metáfora, ela diz o seguinte: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e eles deram com ímpeto contra aquela casa. Veio com muita força. Analisa a tua vida. Quantas lutas você já passou? Quantas situações você já enfrentou? Quantas batalhas que você não sonhava que teria que lutar e você já lutou? Ou você ainda está lutando? Temos momentos de paz, temos momentos de alegria, sim, mas a maior parte da vida é enfrentando batalhas, seja pela sobrevivência, seja pela nossa alma, seja pela nossa vida espiritual. Abre parênteses, quem acha que ser cristão é fácil está enganado. É glorioso, mas não é fácil. Fecha parênteses, mas é possível. Por causa do Espírito Santo que está ali nos exortando, orientando, guardando, consolando, fortalecendo. Alicerce, fundamento. Fala da base da tua construção. Sobre o que você tem construído. Se você não se preocupou com o fundamento e deixou a tua vida seguir assim, você até construiu algo. Porém, quando os problemas chegarem até você, quando o vento bater com força, quando a chuva torrencial vir,
Quando o rio transbordar, ele vai chegar no teu alicerce e vai destruir a tua construção. Mas o prudente, o cauteloso, o que não vive de momento, ou que se programa, que aqui envolve muitas questões. Esta pessoa é diferente. Ela não vive somente o momento, ela se prepara para o futuro. Se preparar espiritualmente, em oração, em conhecimento bíblico, se preparar mentalmente para as situações da vida, financeiramente, se preparar de todas as formas. Porque, repito, a dificuldade ela é igual para todas as pessoas. A diferença está naqueles que vão suportar as adversidades. E falando da eternidade, também precisamos lembrar que precisamos de uma construção sólida para, no futuro, desfrutarmos daquilo que nós construímos aqui. Preste atenção. Tudo que você fizer hoje, você irá colher amanhã. O que você constrói hoje, você desfruta amanhã. Tem pessoas que estão vivendo um péssimo relacionamento. Estão numa fase muito difícil da vida. Aí você olha para trás, foi o que elas construíram. Não adianta culpar o diabo. Foi o que elas construíram. Foram os materiais que elas usaram. Não se preocuparam com uma base. Falando de relacionamento, precisa de muita graça, de respeito, de amor, de perseverança e reticência, que você já sabe, para manter um relacionamento. Eu estou usando essa área como exemplo, mas são todas as áreas da vida que precisam de cuidado. Na igreja você sempre ouvirá palavras de confronto, de conforto e de estímulo para que você prossiga na fé, para que você tenha uma vida com Deus, porque o momento difícil ele chegará. E cada ser humano no seu coração, nos conflitos dos pensamentos, terá que tomar muitas decisões. Mas, quando esse momento chegar na tua vida, eu desejo para você que você tenha construído algo firme, forte, que não vai te destruir. Aí a gente olha para algumas pessoas que sofreram um monte e que continuam sofrendo e a gente pensa, como elas estão em pé? Como elas conseguem manter um sorriso no rosto? Como elas conseguem prosseguir depois de tudo que passaram? Base, se preocuparam com algo sólido para edificar a sua vida. Lembre-se, para nós encerrar, quero usar uma comparação. Quando você constrói uma casa, você primeiro faz a base. Depois, você levanta as paredes. Aí você vai levantar uma parede só, você vai fazer as aberturas, vai colocar as janelas, o vidro e vai finalizar? Claro que não. Você levanta a construção toda junta. Até porque se der um vento numa parede só, irá derrubá-la. Porém, se a construção estiver sendo levantada toda junta, ela já cresce forte. Não se preocupe em fazer algo para as pessoas ver, algo belo e sem força, sem estrutura. Vai construindo devagar a tua vida. Você não precisa impressionar ninguém. Vai fazendo devagar, vai trabalhando aos poucos, vai construindo tua vida espiritual, emocional, conjugal, financeira. Sabe, aí você vai chegar na velhice com paz de espírito. Você vai desfrutar de todo o teu passado, daquilo que você trabalhou para construir, trabalhou para adquirir, aquilo que você fez com honra, com amor, com carinho, com dedicação. Eu te garanto que essa construção não será derrubada por vento, por terremoto, por rio, por qualquer coisa, se ela iniciou sólida. Busque o Senhor Jesus, peça para Ele te dar entendimento, para que você continue crescendo, mas sempre de maneira firme, não volúvel, não
de maneira fútil, não preocupado com a aparência. Quantas pessoas que têm aparência? De bom marido, de boa esposa, de bom cristão e aparência de tudo. Quando você olha a essência, é imprestável. Não se preocupe com a aparência. Cuide da essência. Cuide do interno, cuide do coração, dos sentimentos, dos pensamentos, das emoções. Aí sim, aí você terá uma bela construção. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.